Nesse vídeo eu vou te falar como o capitalismo é cruel sim, que é uma sacanagem algumas pessoas terem privilégios e mais ferramentas econômicas do que outras, mas também como comprar esse discurso, que hoje é muito difundido nas redes, pode fazer você sair do caminho do entendimento de que há uma desigualdade para um ressentimento, um conformismo, uma autossabotagem que te mantém cada vez mais ansioso, estressado e mais perto de um burnout, ou com mais dificuldade de sair de um, caso você já tenha se mantido tanto tempo em estresse crônico que já meteu o pé no esgotamento. Sem crítica, tá? Eu fiz tudo errado, é uma reflexão para te ajudar a sair do buraco. Não é um discurso neoliberal de coach para te culpar por estar perdido. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Você tá no canal Burnoutados SA. Eu sou a Roberta Caruzzi e aqui a gente aprende o que é burnout, como curar um burnout, como lidar com os sintomas do burnout, a entender o que é esgotamento físico e emocional, fadiga crônica e como tira essas desgraças da nossa vida. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda tudo isso, um livro com 600 páginas com o puro suco da recuperação do burnout, um podcast onde você vê que não é só com você, e o link de tudo isso fica aqui no descritivo. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, nós vamos entender todo o contexto em que a gente se encontra hoje, dentro de um sistema e de uma cultura adoecedora. E depois nós vamos entender por que acreditar que esse contexto te impede de crescer tá te mantendo doente. Não é um vídeo leve e fácil, então se você estiver querendo ver com pressa ou pulando, eu vou te pedir para ver depois, com calma, porque isso aqui vai mudar a sua vida e a sua saúde. O contexto em que a gente vive hoje nos leva com muita facilidade para um lugar de impotência e depressão. Primeiro, porque nós nunca estivemos mais conscientes da desigualdade social e das injustiças que as pessoas fora do padrão social conservador sofrem no dia a dia. Nunca nós estivemos tanto em contato com questionamentos sobre a nossa sociedade e a nossa cultura, a ponto inclusive de uma militância que é essencial justamente para que a gente se conscientize, entenda, desconstrua e mude. Na maior parte do tempo, hoje, resvalar para intolerância, ainda que do lado oposto desse neoliberalismo meritocrático que ela tenta combater. Não à toa já tem pesquisas que apontam que os jovens de hoje estão vivendo uma crise que sempre foi considerada crise da meia-idade, onde se começa a se sentir desencaixado, não sendo bom o suficiente, duvidando de si mesmo, sem saber para onde correr e com um esgotamento físico e mental que de tão comum tá normalizado. A sensação de não ser bom o suficiente fica mais pesada e vem mais cedo, porque a gente começa a nos comparar nas redes sociais e a concluir que todo mundo sabe o que fazer da vida menos a gente, que todo mundo achou seu propósito menos nós. Olha o carro do Rivotril passando na sua rua, 30 gotinhas, R$10. Amanhã a gente já vai estar passando com Zolpidem, hein? Aproveita hoje. Estar doente, sem dormir, deprimido e tendo crise de ansiedade é considerado hoje normal. E isso passa a ser mais pesado na medida em que os pais dos jovens de hoje têm um discurso que engrossa um fator cultural que é massacrante emocionalmente, que é o discurso de acreditar que um problema de saúde mental, um burnout ou uma má situação econômica ou um dito fracasso em se encaixar no padrão é um problema do indivíduo, da pessoa, ou seja, desconsidera-se todos os fatores externos e coloca-se a culpa só no indivíduo, que começa, diante de ideias como a de que só não é rico quem não quer, a se sentir não sendo bom o suficiente, ou como não estando se esforçando o suficiente e ficando para trás de todo mundo. Ou seja, desconsidera-se todos os fatores externos e coloca-se a culpa na pessoa, que começa, diante de ideias como a de que só não é rico quem não quer, a se sentir não sendo bom o suficiente, ou não estando se esforçando o suficiente e ficando para trás. Mas não é só isso, porque nós temos uma situação de desigualdade social e insegurança financeira que vai incutindo todas essas questões em cada um de nós desde muito cedo. Não à toa hoje, diferentemente do que era quando eu era jovem, o dinheiro aparece como o único objetivo e o único meio de tudo para todo mundo.
आहा क्या सुकून दिख रहा, पूरे टेंशन ना दूर हो गए। E aí entra um outro problema da sociedade atual, que é o imediatismo. Nós temos uma evolução tecnológica fantástica, mas que ao mesmo tempo que facilita a nossa vida, nos sobrecarrega, porque a gente desaprendeu a esperar o tempo das coisas. A gente quer agora, aperta um botão, em 10 minutos tá aqui na porta. Aí você acelera vídeo, acelera áudio, fica ansioso quando a internet encrenca, quando alguém não te responde na hora. Logo, você sente que você precisa dar um jeito na sua vida agora, sem demora, e acaba caindo nas armadilhas que te afundam mais e mais, porque te prometem ganhos e mudanças imediatas. No meio do olho desse furacão, a resposta natural da gente para tudo isso é falar: isso é injusto, a vida de adulto é cruel, não tem como ser feliz nesse mundo, só meia dúzia de bilionários podem ter felicidade e por causa deles todos nós estamos fadados a sofrer e a nos sobrecarregar até morrer. Então esse é o cenário de hoje, o cenário que te faz concluir que o capitalismo torna a sua felicidade impossível, porque você está esgotado de tanto se esforçar e tem a sensação de que você não está saindo do lugar enquanto os outros estão disparando na sua frente, rumo ao sucesso. Are you depressed or is it just C-A-P-I-T-A-L-I-S-ism? That individualism. Your basic rights keep getting monetized. Faz sentido, né? Faz. E é por isso que é tão fácil seguir a vida, a partir do momento em que você toma consciência de tudo isso, acreditando que não tem o que você possa fazer. Você é vítima desse sistema e, a não ser que tudo mude no externo, você tem que se conformar com o triste destino de ter nascido sem grana. E aqui a gente chega num problema maior ainda, que é o seguinte: quando a gente se entende como sendo uma vítima, impotente diante da vida, nós ficamos doentes, nós ficamos deprimidos, muito ansiosos, estressados. Ou seja, a coisa que já estava ruim vai ficando cada vez pior e a gente fica preso num ciclo de angústia em que a vida é cruel, mas não tem o que a gente possa fazer. Isso nos estressa, mas não tem como mudar as coisas porque a vida é cruel e a gente não tem o que fazer, o que nos causa mais estresse. Vendo as coisas dessa forma, e é como a grande maioria de nós vê a vida, as únicas saídas possíveis passam a ser ganhar no tigrinho ou entrar no BBB, ou viralizar no TikTok e para isso pagar o preço que for preciso. Ok, mas se a gente conseguir dar um passo para trás e passar a enxergar as coisas não de dentro do olho do furacão, mas de fora, vendo o quadro todo, sem envolvimento emocional, a gente consegue entender que o que nos impede de crescer não é o sistema, ou como você me explica que tem gente crescendo. Você pode arrumar várias justificativas. É sorte, é grana, deu pra alguém, é mau caráter, mas todas essas razões malucas estão surgindo na sua mente para que você não tenha que se confrontar com o seguinte fato: o que tá te impedindo de crescer não é o sistema, é você mesmo. Calma, que eu comecei o vídeo falando que eu não estava aqui para pôr a culpa no indivíduo. Acontece que outra consequência disso tudo que está acontecendo na nossa sociedade é que todo mundo se exime de assumir as próprias responsabilidades. Já vão gritando: ah, então a culpa é minha agora. De tanto que já ouviu que a culpa é dele agora. Não, não é. Culpa e responsabilidade são coisas muito diferentes e eu vou deixar um vídeo aqui em cima para que essa diferença fique muito clara para você. Então vamos para a segunda parte, a parte em que a gente precisa sair da defensiva, da infantilidade, do ressentimento, de onde a gente não acredita que exista saída, para um amadurecimento e entender que a saída existe, mas você tá de costas para ela porque tem medo de abrir essa porta. É muito fácil acreditar que a gente não tem dinheiro porque o capitalismo é injusto. Sabe por quê? Porque a gente não tem dinheiro e porque o capitalismo é injusto. Ele é mesmo. A vida também. E eu não sei se você percebe quanto idiota seria você falar que não tem dinheiro porque a vida é injusta. Você, ao falar isso em voz alta, você vai se sentir igual aquele seu tio, que é um fracassado, que em todo Natal ele tá falando de um negócio revolucionário que ele descobriu, que ele precisa que alguém aplique alguma parte de dinheiro ali, que vai fazer todo mundo ficar mais rico que o Elon Musk. E que tudo que não deu certo até ali é porque o mercado tava ruim, porque não sei quem puxou o tapete dele. Nunca é ele é um gênio visionário. E as tia atrás dele fazendo assim com a camisa. Ih, esse daí nunca vai chegar a lugar nenhum. Veja, nada te sabota
tanto quanto as suas próprias emoções. Nada. Nem o sistema, nem o governo, nem a empresa que você trabalha, nem os herdeiros bilionários, nem quem te tratou mal no seu emprego, nem a pessoa tóxica que te abusa no relacionamento. Nada te destrói mais do que os seus próprios pensamentos. Já ouviu isso? Eu não tô te criticando, eu fiz igual ou pior a você. Eu tô aqui para que você não precise ficar tão doente ou sofrer tanto e por tanto tempo como eu. Você não tá conseguindo mudar a sua vida porque você não consegue bancar as emoções que vêm à tona em você durante o processo. Aqui, o que mais tem é gente que me segue e faz o contrário do que eu proponho para se sair de um burnout. Por quê? Porque o que eu proponho, apesar de ser o único caminho que vai dar certo, é difícil. Implica você olhar para dentro, confrontar suas dores, os seus medos, os seus traumas, questionar suas crenças, decepcionar pessoas, abrir mão do aplauso de quem não te ama. Coisas sobre as quais nós construímos a nossa vida inteira. É duro derrubar tudo isso e bancar o nosso medo, a ansiedade que vem, a frustração, o erro, a vergonha, a culpa. E é aí que você desiste. É muito mais fácil entrar na onda desse discurso de que o capitalismo é a raiz dos seus problemas e que o oprimido não tem nada para fazer a não ser compartilhar meme de Rivotril, café, ou sobre como a vida de adulto é triste e sem propósito. É mais fácil porque você assim vai ter o reconhecimento da maioria das pessoas, porque elas também estão fazendo isso. E aí você não precisa fazer nada de diferente na sua vida. Afinal de contas, esse discurso prega que exatamente não tem o que fazer. É muito fácil, muito confortável e muito seguro. Mas tem um preço. E o preço é você se manter doente para sempre, com uma qualidade de vida ruim, sempre deprimido, sem conseguir dormir, ansioso, angustiado, estressado, frustrado, revoltado, exausto e infeliz. Quando você se compara com alguém que conseguiu o que você ainda não conseguiu, é muito mais fácil se convencer de que a outra pessoa teve alguma ajuda, seja de grana ou de sorte de uma outra pessoa, mas ela conseguiu e você não, porque você não banca as emoções que ela bancou. Ok, tudo bem, você tem razão. Se a gente pegar uma pessoa que tem uma grana maior do que a sua, pode ser mesmo que ela tenha conseguido muita coisa por conta disso. Ei, país subdesenvolvido, é isso aí. É uma sacanagem que uns tenham fácil o que outros precisam ralar para conseguir, muito depois e em menor qualidade. Mas é o que nós temos para hoje, não vai mudar em curto prazo. É fácil acreditar que esse é o único problema. Mas como você me explica aquele cara que você conhece, que também é um fudido e conseguiu e você não? O que faz a diferença entre conseguir e não conseguir é como você lida internamente com o seu medo de não ser bom o suficiente, com o seu pavor de repetir alguma situação ruim do passado, com a sua ansiedade em prever como você vai dar conta de mais essa responsabilidade. É muito mais fácil ficar no lugar da criança xingando o herdeiro na rede social, mas o preço é você doente e infeliz o tempo todo. Então, você precisa entender qual dos dois problemas você quer ter. Você quer ter o problema de ser uma vítima do capitalismo e viver doente, ansioso, deprimido, ressentido, revoltado, sem dormir e exausto? Ou você quer ter o problema de bancar o medo que você tem em falhar, em não dar conta, em decepcionar e principalmente em ser julgado e viver saudável e feliz o tempo todo? Olha esse pensamento aqui de um psiquiatra que eu sigo no Instagram. Se você está insatisfeito com a sua vida, mas ao mesmo tempo considera ultrajante e injusta a ideia de que algo em você precisa mudar, então na verdade o que tá te deixando insatisfeito é se deparar com a realidade de que você não está sempre certo e com a razão. Chupa essa manga. Vamos deixar de ser criança, minha gente. Quem reclama de vida de adulto nunca é um adulto. Mas veja lá então, se você quiser o problema de ser vítima, continua fazendo tudo igual e paga o preço de ficar doente com raiva e exausto para sempre. Se você quiser o problema de bancar os seus medos para crescer, mudar, evoluir e ter sucesso, tem esse canal inteiro e mais o canal de aulas para te ajudar nessa jornada. Aqui não é lugar de criança, de vítima e de covarde. Aqui é um lugar para quem lutou muito, mas da maneira errada, a ponto de chegar a um burnout, mas sabendo que merece muito mais do que isso. Mesmo que não saiba para onde correr agora, que duvide no fundo que vá conseguir, bem-vindo ao clube, vamos junto, vai dar certo para você.
como deu pra mim. Mas se você se sente bem repetindo que o capitalismo é a fonte de todo mal e que quem fala o contrário é o neoliberal herdeiro alienado sem noção coach, fica à vontade, só não aqui nesse canal. E saiba que, pra mim, é uma honra vocês não gostarem de mim. Pra você que tá afim de resolver esse burnout, eu deixei aqui na tela final 4 aulas que vão aprofundar tudo o que a gente falou aqui. Ufa! Até o próximo!